Olá a todos e a todas, estamos de volta em mais um vídeo tutorial do curso de Moodle Básico. E nesse vídeo eu queria mostrar para vocês como a gente faz restrição de acesso a determinados tópicos, determinadas tarefas no Moodle, né? Essas restrições de acesso, elas ajudam muito a organizar o fluxo do aprendizado. Você pode, por exemplo, disponibilizar um tópico, uma atividade ou um recurso para um determinado grupo de participantes. Você pode fazer essa restrição se determinados participantes atingiram determinadas notas, se esse participante realizou determinada tarefa. Existe assim uma variedade muito grande de combinações que você pode fazer para dar acesso ou não a determinado conteúdo no ambiente aqui no Moodle, né? Então, como é que a gente faz isso? Eu estou aqui com o próprio ambiente do curso aberto. Vocês já perceberam que essas restrições de acesso elas foram implementadas nesse curso. Eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz isso, né? Então, por isso eu optei pelo próprio ambiente que nós estamos trabalhando. Então, eu estou aqui no modo com o modo de edição ativado. E aí, ó, eu vou mostrar, por exemplo, o que eu fiz quando eu criei o tópico módulo 1, né? Veja que toda essa área aqui, ó, daqui de baixo até aqui é o módulo 1. E eu, quando contei o curso, eu pensei assim, eu vou liberar esse módulo 1 somente a partir da data de início do curso, que foi o dia 15 de junho. Então, eu não quero que os estudantes vejam, logo que eles abrirem o ambiente, antes do início, né, antes do dia 15, não quero que eles vejam, né? Isso é uma opção minha. Na verdade, eu fiz isso também para que vocês percebam como é que funciona o ambiente, né? Então, para fazer essa restrição, vocês vão clicar aqui em editar, né, no tópico, editar o tópico. Clica aqui em editar. Aí tem aqui a parte do texto, né, que vocês têm que colocar. E a restrição de acesso, ela entra aqui, ó, restringir acesso. Então, eu vou clicar. Normalmente, isso aqui está vazio. Deixa eu apagar essas restrições de acesso aqui. Bom, ela aparece assim, normalmente, sem nada. E aí eu quero adicionar uma restrição. Então, eu vou clicar aqui em adicionar restrição. E nós temos todas essas possibilidades. Eu posso adicionar uma restrição por atividade, quer dizer, condicionada a uma determinada atividade que o usuário tenha feito. Posso fazer isso condicionado a uma certa data, condicionado a uma certa nota de uma atividade. Posso restringir a grupos, né? Só determinados grupos podem acessar. Isso aqui, por exemplo, algumas pessoas me perguntavam assim, professor, como é que eu faço para que um conteúdo seja acessível apenas para professores? Basta você fazer isso, você cria um grupo para professores e um grupo para estudantes. E aí você coloca determinadas atividades somente para professores, por exemplo, um fórum que só os professores associados àquele ambiente podem acessar, né? Aí você usa essa parte de grupos. Perfil de usuário, você pode restringir somente para quem tem um determinado nome, o nome começa com Maria, o nome começa com não sei o quê. E grupo de restrição, você pode sair agregando vários desses elementos em grupos lógicos, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero primeiro que o estudante, ele, para poder acessar esse conteúdo do módulo 1, ele tenha realizado a tarefa lá de autoavaliação. Então, vou primeiramente criar aqui na parte de tarefa, né? Então, o estudante deve combinar com o seguinte, conclusão de atividade. Que atividade é essa? Eu vou ter que escolher aqui, ó. Então, primeiro, vocês têm que criar uma atividade para depois aparecer essa opção aqui. Se você não criar atividade nenhuma, essa opção não aparece para vocês. Como eu já criei várias, eu vou escolher aqui a atividade autoavaliação diagnóstica, essa aqui, ó. Tá? E, além disso, o que que aparece aqui? Deve ser marcada como concluída, quer dizer, qual é a condição para que ele acesse esse ambiente, esse conteúdo? Ela deve ser marcada como concluída, ela deve ser marcada como, não deve ser marcada como concluída, ela deve ser concluída com nota ou ela não deve ser concluída com nota. Desculpa, ela deve ser concluída com nota de aprovação ou com nota de reprovação. Então tem todas as possibilidades. Qual é a minha intenção? Que vocês tenham que primeiro fazer a avaliação diagnóstica para depois acessar o módulo 1, independente de ter nota ou não. Então eu vou escolher a opção deve ser marcada como concluída. E também eu queria adicionar a data. Então vou botar aqui em data. E o estudante deve combinar com data de
Tem tanto dia como até, né? Então, a partir do dia 15 de junho de 2020 a 0 hora. Se eu colocar até, significa que o acesso vai ser até aquela data. Se eu colocar de, significa que vai ser daquela data em diante. Então, o conteúdo vai ser acessado somente aqui. Veja que aparece um i, ou seja, é uma estrutura lógica. Para ele acessar esse conteúdo, ele tem que satisfazer as duas condições. Essa e essa, né? Então, as duas têm que ser verdadeiras. Se eu quiser que seja uma ou outra, então você pode colocar aqui, ó, com qualquer. O estudante deve combinar qualquer das seguintes. Então, vira um ou. Ou significa que ou uma ou a outra estando verdadeiras, isso vai ser satisfeito. Vou botar aqui em tudo. Se eu colocar aqui não deve, significa que eu vou fazer a negação dessa lógica. Ou seja, o estudante não deve nem ter concluído a atividade e não deve também ser a partir do dia 15, certo? Então, vou botar aqui deve e pronto. Aqui. Ainda tem outra coisa importante, que é esse aqui, ó. Esse olhinho aqui. Esse olhinho diz o seguinte: se o estudante não satisfazer essas condições, ele não vai ter acesso, mas o conteúdo vai aparecer em cinza, vai aparecer rebaixado aqui, ó. Aparecerá em cinza rebaixado se o usuário não atender a esta condição, tá? Então, se você deixar o olhinho, significa que o usuário vai ver que existe aquela atividade lá, mas ele não vai ter acesso. Se você clica aqui no olhinho, ele corta, significa que esse conteúdo vai ficar invisível para ele. Então, o usuário nem sabe que aquilo existe, a menos que ele satisfaça essa condição, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou deixar a primeira condição, que é a condição de autoavaliação, eu vou deixar visível, quer dizer, pode ser que atinja a data do dia 15 e o usuário não fez a avaliação ainda. O que é que vai acontecer? Se passar o dia 15, ele passa a enxergar o ambiente que estava invisível, porque está com o olhinho riscado, né? Então estava invisível antes do dia 15, passou o dia 15, agora passou a estar visível. Só que ele não fez a tarefa. Então, o conteúdo vai estar visível, só que vai estar em cinza rebaixado. Então, ele vai ver que existe a tarefa, mas ele não está tendo acesso ainda. Então, eu vou manter essa configuração e vou salvar. Pronto. Então, feito isso, veja que aparece aqui, ó, quais são as condições de visibilidade desse módulo. Eu configurei. E essas condições de acesso, elas existem em todas as tarefas do Moodle. Por exemplo, aqui em tarefa, ó, veja que eu também coloquei restrição de acesso. Vamos botar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Na tarefa que eu fiz para vocês, restringir acesso, eu botei, ó. O estudante deve combinar com concluir, ele tem que concluir todas as 3 atividades. Que atividades foram essas? Os 3 vídeos que eu coloquei para vocês assistirem. Então, eu coloquei como condição que os 3 vídeos precisam ser assistidos. Se vocês não assistirem esses 3 vídeos, o conteúdo vai ficar invisível, mesmo que o módulo esteja aberto, tá? E assim você pode fazer para tudo, para fórum também, ó. Vou editar aqui. Fórum. Aqui, restrição de acesso, eu não botei nenhuma, mas você pode colocar restrição de acesso em fórum, pode botar restrição de acesso em um bocado de coisa, né? E isso realmente é uma coisa que ajuda bastante. Então, espero que tenha ajudado, né? É um tipo de coisa só experimentando para aprender, só testando. E qualquer coisa estamos aí, né? Podem usar os fóruns aí para a gente tirar dúvidas, certo, gente? Então, um abraço aí. Fui.